Eu sou um grande fã do trabalho da DreamWorks, sério. Tanto que eu já vi todos os filmes deles e me lembro de alugar direto na Videocidade, a locadora de onde eu morava, os filmes deles pra ver repetidas vezes. Tanto que chegou num ponto onde simplesmente o dono da locadora, que era o meu vizinho, já nem queria mais que eu fosse devolver as coisas mais lá. Como diz ele, deixa lá em casa, quando você quiser tá lá pra assistir. Um dos filmes que mais me encantou em toda a história desse grande estúdio foi Kung Fu Panda. Sim, eu sei que virou uma série de jogos e mais um monte de coisa, mas não é esse o ponto. A questão é que Kung Fu Panda pegou os clichês dos filmes de Kung Fu, como Kung Fusão, e o estilo animado, e criou uma obra-prima que une a arte característica e uma história envolvente. A música e os efeitos sonoros cuidadosamente produzidos, junto com a edição que dita o ritmo de um filme incrível e ainda mais uma história leve e extremamente profunda, com uma tranquilidade que te faz querer assistir tudo de novo. Então hoje a gente vai ver juntos tudo que tem de incrível em Kung Fu Panda. Tá, antes de tudo a gente vai falar aqui dos 3 principais filmes, porque se me estender para outras produções como séries ou especiais de natais, a gente vai perder um pouco do fio da meada e isso pode ser mais um problema. Vou dividir também o vídeo em algumas partes para que a gente entenda tudo e como que a narrativa vai influenciar o design e as escolhas artísticas como um todo. Então, conhecendo o Pooh e o universo de Kung Fu Panda. Tudo começa com a apresentação do mundo pelos olhos de uma pessoa comum. No caso Pooh, que nesse momento é só um garçom no restaurante de macarrão. Mas a gente já consegue entender quem são os 5 furiosos. Então o valor desses grandes guerreiros ficou muito mais no porquê eles são pessoas admiradas, como bonecos, posters e suas histórias que são passadas pra frente com uma narrativa épica. E isso não só para eles, mas para o Kung Fu em toda a China. Isso é uma parte muito importante, o local onde a história se passa para justamente escolher um estilo visual para outros lados da narrativa. Como por exemplo, como os filmes fazem para demonstrar flashbacks ou até mesmo sonhos. Então aqui a gente vai para um estilo característico de ilustração chinês, com traços bem fortes, cores bem destacadas e ainda uma divisão de planos que busca destacar melhor na leitura de imagem as formas dos personagens. E aqui nesse primeiro clipe do filme a gente já tem muito de como que a produção é incrível, tanto em narrativa por justamente exagerar os efeitos de batalha, onde tudo é motivo para uma luta épica com vários inimigos cruéis e com uma iluminação cinematográfica que é destacada também pelos efeitos que tem uma linguagem de shape bem destacada. Olha só, as luzes são formas geométricas que, por mais que a linguagem visual busque um estilo 2D chapado com a divisão de planos, ainda tem um destaque para a forma 3D do objeto. E tu prestou atenção na animação com os sons de chutes e os efeitos sonoros da batalha de uma forma geral e como que elas acompanham a batida da música, deixando tudo muito mais fluido? It mattered not how many foes he faced. They were no match for his bodacity. Só que todo esse perfeccionismo não vai ser só para segurar o telespectador no início do filme, mas sim vai se estender para toda a produção desse e de tantos outros filmes. Tanto que vendo o filme, a atenção é tão bem aplicada que nos cortes eles também vão orientar o ritmo de uma cena. Por exemplo, para demonstrar o dinamismo e a agressividade da luta, a câmera para fazer um corte acompanha a velocidade em que os personagens vão para cima do Pooh. Então daí a gente tem a transição no impacto do soco, mostrando também a certeza dos golpes e a velocidade de cada um. Então os quadros têm um dinamismo e um ritmo que mostra que Pooh não é o único mestre presente nesse filme, mas também toda a equipe criativa da DreamWorks que trouxe essa fluidez maravilhosa para todos os 3 filmes. It mattered not how many foes he faced. They were no match for his bodacity. Tá, então como que a gente faz para passar essa característica de fluidez pro Pooh, que também é o personagem principal, e que além de ser um panda, não tem tanta mobilidade quanto um tigre ou até mesmo uma víbora? Como que a gente faz para tornar Pooh o dragão guerreiro? Isso vai ser a principal parte de toda a história, tanto que ao olhar para o Pooh, o mestre Oogway vê o futuro do Kung Fu em um personagem que não é agressivo,
mas que responde de acordo com o mundo à sua volta. Tanto que é essa arma que ele usa para enfrentar Tai Lung, e por não ter o porte físico tão definido, consegue justamente desviar e devolver os golpes do principal vilão do filme. Só que isso não para por aqui, tanto que a luta dos 5 Furiosos no primeiro e no segundo filme mostram justamente todo esse espírito de luta em equipe e que é destacado pelo estilo de habilidades únicas de cada animal. Por exemplo, a víbora usando a agilidade, a garça a capacidade de voar e a tigresa a velocidade que ela tem, junto com os punhos rápidos para dar um golpe muito mais eficiente. E justamente nesse final, tanto o pergaminho do dragão quanto o ensinamento sobre a receita secreta do macarrão se unem para criar um herói único em sua jornada, onde não tem receita secreta. Se você fizer com carinho, sempre vai ser especial. E é isso que o filme se torna, um filme especial que vai carregar a paz e a tranquilidade em seu ritmo e nas escolhas artísticas, pois mostra ao espectador a importância de aproveitar cada segundo da animação conforme surgem, sem se preocupar com os quadros que já foram ou com o que a gente vai produzir com as escolhas que ainda precisamos tomar daqui para frente. Porque como o próprio mestre Oogway diz, o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. O primeiro filme ainda era só uma amostra de tudo que o estúdio podia fazer e aplicar em outras produções, tanto que a evolução é extremamente notável ainda na primeira sequência de luta do segundo filme. Mas não para por aí a referência ao que foi criado no primeiro filme, tanto que a busca por se desviar do seu destino, como o príncipe escolhe, só acaba selando o destino dele e fazendo com que Pooh se torne o dragão guerreiro por necessidade. Já que os pandas foram dizimados, ele é mandado para a cidade onde o mestre Oogway treinava grandes guerreiros para fugir da tirania desse príncipe sangrento. Então a gente começa a entender mais a grandiosidade da trilogia, que a história já tinha sua base desde o primeiro filme e os outros dois existem para dar o contexto de uma forma geral e fundamentar a jornada do dragão guerreiro que nem mesmo ele conhecia. Porque, como dizia meu professor de filosofia, nada vem do nada e tudo tem um porquê de existir. E nesse caso, o porquê das coisas existirem, destaca ainda mais o peso das consequências e escolhas durante o filme. Porque se o príncipe nesse segundo filme não tivesse matado os pandas, eles não precisariam se exilar, e logo não precisariam também deixar o Vale da Paz, deixando o templo onde Oogway treinava grandes guerreiros quase vazio, afastando o verdadeiro dragão guerreiro do Kung Fu e por consequência, por mais que uma consequência bem aleatória, criasse o Tai Lung, que originaria o surgimento do dragão guerreiro pela necessidade de um equilíbrio entre as forças místicas do Kung Fu. Só que além de amarrar toda a narrativa de forma cíclica, ainda extrapolam os clichês do gênero do Kung Fu, levando as piadas físicas e visuais ao extremo, dando um destaque muito maior ao humor pelo exagero. E se antes no primeiro filme falávamos de destino, agora nesse filme a gente fala sobre as escolhas e paz interior. Isso se vê refletido nos mestres que Pooh busca resgatar de suas celas. Caso lutem, a população sofre. Caso desistam e entreguem a cidade pacificamente ao príncipe, eles não vão colocar a vida em risco daqueles que juraram proteger. Essa dualidade vai estar sempre presente na narrativa, ainda mais porque Pooh representa em suas cores o Yin e Yang, e essa dualidade entre erros do passado e escolhas para serem superados para o futuro. E esse vai ser o principal conflito a ser superado nesse segundo filme, porque Pooh não consegue enfrentar o exército do príncipe sem enfrentar com ele todo o peso da perda e de um passado que carrega a morte de toda a sua espécie. Então aqui é Pooh superando suas próprias sombras, o lado sombrio de Yin e Yang que existe dentro dele, porque como o próprio filme mostra, não é porque ele é o dragão guerreiro que ele não tem falhas, mas como ele lida com essas falhas e busca superá-las, é o que vai realmente tornar ele um grande mestre do Kung Fu. Então, ele confronta pela primeira vez os medos e ainda mais toda essa intimidação do passado que vem com a figura do pavão para compreender melhor a busca pelos seus verdadeiros pais. E ele perde. Derrotado agora pela tecnologia que busca exterminar o Kung Fu e pelas mãos daquele que exterminou todo o seu povo, ele começa o treino em busca das memórias do passado e na compreensão do que o mestre Shifu tentou lhe ensinar. Mas relembrar o seu passado nos destroços da vila onde nasceu mostra a capacidade de florescer, mesmo que com apenas vagas lembranças de como foi o seu próprio lar. Agora confrontado por essas lembranças, não tem mais por onde fugir, nem como resistir. É só deixar fluir.
E com a montagem de toda a sua trajetória, não é só deixar fluir as memórias, mas também as dores do passado, para que a mudança possa trazer para o futuro os ventos de uma nova vida que surgirá com o nascimento do dragão guerreiro. Para os mestres presos e o príncipe mostrando ainda mais sua tirania contra a cidade, toma todo o ambiente com um agressivo vermelho que representa toda a raiva e poder dessa criatura. E temos o retorno do combate em equipe, que vai mostrar toda a sincronia e busca por essa esperança nesse meio tão agressivo. Tanto que aquele cara, o soldado que derrubou Poe no início do filme, começa a se questionar também sobre as ordens do líder, mostrando que a influência desses guerreiros não é só em força, mas também em vontade que se reflete até mesmo nos inimigos e de se negar a atirar nos próprios companheiros. E esse é o principal destaque de que não só Poe, mas também outros lutadores, mesmo que inimigos, têm o seu lado com o Yin e o Yang, lutando pelo que acreditam, por mais que ainda não consigam compreender a crueldade de suas ações. E a gente consegue perceber ainda mais isso quando ele transforma toda a aprendizado e agressividade das bolas de canhão do vermelho, as devolvendo para um dourado, mostrando que a beleza existe na pólvora e nas crenças que residem na filosofia por trás do Kung Fu, dando um sentido muito maior para a conclusão de toda a história, já que ele se torna o Yin e Yang em seu último ataque. Kung Fu Panda não é só uma obra que mostra toda a capacidade de um estúdio de produção em relação a ritmo e escolhas artísticas, mas sim toda a apresentação e a narrativa e ainda mais em quem seremos após cada uma dessas magníficas obras. Eu sei, não vai dar para contemplar toda dessa grande obra, mas ao menos é isso que toda a minha jornada me ensinou vendo cada um desses filmes. E por mais que tenha alguns erros nesse vídeo e que eu vá revisitar ele com um pouco de vergonha daqui a um ano, posso dizer com todo o carinho do meu coração que ele é um dos treinos para me tornar o artista que eu quero ser um dia. Até porque, como o próprio mestre Oogway disse... Desistir ou não desistir? Macarrão ou não macarrão? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente.